Quem vai decidir isso é quem entende de uma forma pragmática. Está acontecendo em Davos, na Suíça, o encontro do Fórum Econômico Mundial para falar sobre os principais temas que foram discutidos. Eu recebo aqui no nosso estúdio o professor de Economia Internacional Chinesa do INSPER, Roberto Dumas. Olá, bom dia. Bom dia, Isabel. Como vai? Tudo bem, obrigada pela presença. Agora a gente vai falar dos temas que foram discutidos e os temas também que podem ser discutidos. E um dos temas, né, como é já de costume, o Fundo Monetário Internacional apresentou suas novas previsões do crescimento durante o Fórum Econômico, como vem fazendo aí nos últimos anos, e reduziu a previsão de crescimento global, mas melhorou a previsão aqui no Brasil, né? A economia global tende a se recuperar ou perder mais tração com as intempéries das guerras comerciais? Olha, pelo menos o que o FMI está falando e o que a gente concorda é que muito provavelmente um 0,2% ou 0,3% deva cair da economia global. Aquilo que se estava se imaginando de um 2,6% deve acabar indo para uns 2,4%. Parece que não é muita coisa, mas é muita coisa sim. 0,2% da economia global é dinheiro para dedéu e muita gente que achava que ia ser empregada não vai ser empregada. E você tem um problema maior aí, porque em economia, quando você fala, olha, o PIB não cresce, o PIB está sofrendo por causa de guerras comerciais, você tem instrumentos macroeconômicos para reverter esse crescimento menor, ou melhor, tinha. Até 2008, a gente tinha muito mais forte chamado política monetária. O que seria política monetária? Você mexer com juros. Se eu abaixo os juros, o custo de oportunidade cai, todo mundo consome mais, todo mundo investe mais. O problema é que hoje em dia você tem 11 trilhões de dólares no mundo com bonds com retorno negativo. Não dá mais para baixar a taxa de juros. Então eu falo para você, compra, eu não quero comprar. Eu vou baixar mais a taxa de juros já está zero ou negativa. Então a política monetária já está perdendo o efeito ou está com uma utilidade marginal cada vez menor. E o que deveria ser feito? Agora você tem uma outra arma de política econômica, que é a política fiscal. Só que você tem muitos países da zona do euro, até os Estados Unidos, nem vou falar de Brasil, etc., tal, onde o déficit fiscal já está muito alto. Quem poderia ajudar mesmo, aumentando o gasto do governo para tentar ajudar a economia global? Dois. A Holanda, ou seja, os Países Baixos como um todo, e a Alemanha, que praticamente estão em superávit fiscal. Tanto é que existe um interesse onde a Alemanha começa a gastar mais em termos de governo e a Holanda também, porque sobra dinheiro no governo. Se você pedir para a Grécia, pedir para a Espanha, pedir para Portugal, pedir para a Itália gastar mais, você pode até pedir, só que isso suscita um efeito contrário. Porque como o teu déficit governamental é muito alto, se você gastar mais, é típico brasileiro, se você gastar mais, aí eu vou pedir mais retorno no bond, num título público. E aí mais retorno, o que acontece? Pensa num avião, uma turbina fiscal quer ir para frente e uma turbina da política monetária quer ir para trás. Então, a Alemanha seria a única onde, se você aumentar realmente o gasto do governo, a taxa de juros não mexe, porque ele está em superávit. Então, provavelmente, essa discussão aí é: a economia global deve crescer menos ou estacionar. Crescer mais é muito difícil acreditar nisso, eu aloco uma probabilidade de 70%, 80% que vai crescer menos, e a discussão não é se vai crescer ou não, o que faremos, dado que eu não tenho mais instrumento. E aí todo mundo vai olhar para Angela Merkel e falar, Angela, e aí? Estamos nas suas mãos, porque se você aumenta o gasto do governo, isso cria um efeito multiplicador
tanto na economia do país, ela acaba importando mais e acaba também tirando os outros países de um crescimento menor. Então, acho que nessa discussão não é se vai crescer menos ou que vai crescer mais. É mostrar que a utilidade marginal da política monetária no mundo está perdendo, está caindo. Porém, nós precisamos usar a política fiscal. Não, mas tem muito país endividado. Bom, quem não está endividado? Quem não está em déficit fiscal? Chama para a festa e fala, você tem que começar a gastar mais. E a gente sabe a reticência que tem a Alemanha de fazer uma política fiscal expansionista, gastar mais. Mas ela vai ter que ser chamada e os outros países superavitários de peso, não estou falando país pequeno, vão ter que ser chamados e falar, olha, o mundo, para crescer um pouquinho mais, a gente depende de você gastar um pouquinho mais. Não qualquer um, não que é leniente com o gasto fiscal. Não adianta você pedir para a Grécia, para a Itália, que isso não vai dar certo. E segundo o Banco Central, pode-se dizer que o Brasil passa ileso aí dessa redução de crescimento? Olha, é que nem saiu do FMI. Você tinha uma projeção de 2, se eu não me engano, aumentou para 2,2. O Brasil não é uma ilha isolada. Então, agora você está com essa doença na China, que já está batendo nos Estados Unidos. É uma coisa que a gente sempre fala, a economia é uma ciência social. O que está valendo para hoje. Se o coronavírus começa a piorar e bater na China toda, como foi o problema lá da SARS em 2005, 2006, então o crescimento mundial vai ser muito menor. Então, o que fala hoje da economia, eu sempre gosto de falar, todo mundo fala, não, o Brasil, ou melhor, os economistas erram. Sim, economista erra. Só que o que vale é a nossa avaliação dada informação disponível hoje. Quem ia saber que ia ter um outbreak de um novo vírus aí? Quem iria saber que, eventualmente, o Iraque pode responder mais letalmente em relação aos Estados Unidos? Tudo pode acontecer. Mas a nossa melhor alternativa e a nossa melhor análise, dadas as informações, é que o Brasil deva crescer ao redor de 2,2%, 2,3%, que é melhor do que o mundo. Melhor do que o mundo, ou seja, a partir do o mundo deve crescer menos, mas tudo posto, tudo dado, o Brasil deve crescer mais se tudo correr bem. Se tudo correr bem. Se tudo correr bem. E é aí que eu acho que é o problema. O que é correr bem? Você está cheio de PEC, proposta de emenda constitucional para ser aprovada. E como nós falamos várias vezes, a partir de julho o Brasil para. Você vai ter eleição municipal, você não vai aprovar muita coisa. Então, máxima reforma tributária. A tributária eu acho até difícil, eu acho mais fácil a PEC da emergência. A PEC emergencial, que é cortar o salário público se você começa a gastar mais do que tem de receita. Falou, olha, você está gastando mais que tem receita, eu não posso mais te promover, eu não posso mais te contratar e vou ter que dar um aumento salarial abaixo do que você pode. O Estado gastou demais. Então, eu acho que provavelmente a única que aprova é a PEC emergencial. Agora, o que deve pensar um investidor ou um empresário, que ele provavelmente deve estar pensando que vai aprovar todas as PECs esse ano? Não vai se aprovar todas as PECs esse ano. E o que acontece em julho, a hora que perceber, o Brasil parou? Será que a confiança do empresário, do consumidor, vai diminuir? Aí nós teremos que rever a projeção do novo crescimento econômico do Brasil. Só para o meio do ano, né? E as empresas vão realmente atender as demandas de não apenas seus acionistas, mas de outros stakeholders, né? Reavaliando suas governanças corporativas. As partes interessadas. Esse é um ponto que o Schwab, que é o líder lá do Fórum de Davos, ele está trazendo há algum tempo e agora ele queria colocar no cerne da discussão, que em inglês chama stakeholder capitalism. Em português chama capitalismo para as partes interessadas. Qual é a diferença? Você tem uma coisa de capitalismo para as partes interessadas e o capitalismo do acionista. O capitalismo do acionista, o que é? É o empresário, é o conselho de diretoria, o conselho de administração, etc., preocupado apenas
com o valor da ação e dar retorno para o acionista. Na minha opinião, na minha concepção, as duas estão interrelatas. Por quê? O capitalismo das partes interessadas ou do stakeholder, ele preconiza o seguinte: primeiro, tolerância zero com corrupção. Todas as empresas deveriam ter isso. Segundo, você tem que olhar muito bem como fica, por exemplo, os direitos humanos. Mas como direito humano? Direito humano do meu funcionário? Não. Direito humano de toda a cadeia, tanto do fornecedor como do funcionário. Por exemplo, você tem várias empresas no Brasil que a gente já sabe que terceirizava, que usava mão de obra análoga à escravidão, a escravo. E isso prejudicou a reputação dessa empresa. Outra parte, você tem que olhar também a comunidade. O que eu quero dizer comunidade? Por exemplo, se eu for fazer uma hidrelétrica lá no norte do país, etc., uma hidrelétrica, sei lá, de 500 megawatts, que vai ser uma coisa grande, eu preciso saber se a comunidade consegue acomodar mais de 3.000 trabalhadores, e se consegue acomodar, se não consegue acomodar, como é que eu vou endereçar isso daí? Você está vendo que é uma parte interessada? Não é assim, eu jogo 3.000 homens para morar numa cidadezinha, aí você fica perguntando, mas eu não estou entendendo. Não é obrigação, olha só que interessante, não é obrigação da empresa se preocupar com a comunidade que vai ser afetada porque eu estou colocando um projeto. É sim, o governo não vai se preocupar com tudo. E o que é pior, quando você coloca 3.000 trabalhadores numa comunidade lá no sertão ou lá no norte, que é pequena, que não tem uma educação eventualmente, adivinha qual é a principal atividade que pode proliferar lá? Prostituição. E adivinha quem vai ser o culpado? Quem vai ser o culpado vai falar, olha, essa empresa trouxe aqui 3.000, e o que é pior, Deus me livre, prostituição infantil. Então a empresa tem que ter um plano para endereçar essas possíveis intempéries. Isso não é comigo, não está na legislação. Como diz o capitalismo de stakeholder, pode até não estar na legislação, mas você tem outras partes interessadas que podem atrapalhar o teu projeto. O que eles podem fazer? Eles podem boicotar. Olha aquela hidrelétrica lá para cima, o que acontece? Você pode parar teu projeto. E outra coisa, se eu paro o teu projeto porque você não respeitou ou não respeitou os indígenas, você fez uma oitiva que não agradou os indígenas, não respeitou qual era o impacto ambiental em cima das comunidades, o projeto para. O que eu quero dizer? Que as coisas estão correlatas. Se o projeto para, essa empresa não vai ter receita. Se essa empresa não tiver receita, o que vai acontecer com a lucratividade dela? Vai cair. Então você está vendo que, apesar de achar que é uma coisa diferente, vai bater no acionista também. Então passou da hora de algumas empresas brasileiras, bancos já têm isso, que é uma gestão de risco onde você olha o quê? Tolerância zero com corrupção, levar em consideração os direitos humanos das partes interessadas, levar em consideração o impacto do meio ambiente. Porque tudo que você faz, Isabela, tem um impacto no meio ambiente. Não adianta falar, olha, você ligou um carro, já tem um impacto no meio ambiente. Então, uma hidrelétrica também tem impacto no meio ambiente. Só que esse impacto no meio ambiente, ele tem que ser num nível aceitável. Ah, mas eu estou dentro da legislação brasileira. Talvez a legislação brasileira não seja suficiente. Por quê? Porque tem empregados, tem a comunidade, tem os indígenas que estão reclamando. Deixa eles reclamarem. Não é assim. Eles podem boicotar a tua empresa. Eles podem fazer uma propaganda negativa. Eles podem paralisar o teu projeto. Agora, imagina, vai uma televisão, uma rede de TV aberta, fala, olha o que a empresa está fazendo com a nossa comunidade. O que acontece com a ação dessa empresa? Ela despenca. Então, por isso que eu falo, não é uma substituição de um capitalismo das partes para um capitalismo do acionista. É uma conjunção. Você precisa olhar agora todos os lados, porque mesmo você pensar num capitalismo das partes, afeta
o preço da ação. É o que eu sempre falo também, meio ambiente não se trata apenas de salvar tartarugas. Você tem uma coisa muito mais importante e as empresas já deveriam parar de fazer coisa com filantropia. Estamos falando de gestão de risco. Essa gestão de risco tem que ter todos esses pontos a serem considerados, porque senão, e outra, tem que ser uma coisa de cima para baixo. Eu já trabalhei numa empresa que era assim, de cima para baixo. O conselho de administração comprou a ideia, vai passar para a diretoria, passa para a diretoria e passa para todo mundo embaixo. Agora, se tem alguém idealista aqui embaixo, que não consegue convencer o conselho de administração da diretoria, aí é um caso perdido. Se o chefão não comprou a ideia, não faça. Porque o que vai acontecer? Vão te colocar num canto de uma sala e vão falar, olha, esse cara aqui cuida de gestão de risco das partes interessadas. É só para inglês ver. É só para inglês ver e no final das contas a gente sabe que a ação vai ser prejudicada se você não levar em consideração isso daí. E você comentou agora de meio ambiente, né? O Paulo Guedes, ministro da Economia, comentou em uma entrevista sobre meio ambiente, né? Então, eu queria saber, né, a sua opinião, como está sendo recebido em Davos os discursos e as promessas de Paulo Guedes. Parece que hoje ele vai se encontrar com vários CEOs, né, para oferecer uma série de projetos de investimento e empresas a serem privatizadas. Vamos lá, o Paulo Guedes não é um expert em meio ambiente. Ninguém quis falar de meio ambiente, tem um painel só sobre a Amazônia. Perguntaram para ele, o que você acha do meio ambiente? Ele falou aquilo que veio na cabeça. Não, mas ele teve uma maldade, como é que a gente pode dizer? Um pecado original de falar mal do ambiente? Não, porque provavelmente ele não deve gastar muito tempo pensando nas vicissitudes de você proteger o meio ambiente. Como a gente fala, meio ambiente não se trata apenas, nós estamos falando de meio ambiente e sociedade. Environment and social, você tem que pensar nos dois. Não estamos falando apenas de preservar baleia e tartaruga. Você tem muito outras coisas, como eu falei, comunidades indígenas, quilombolas, os palmares, etc. Estou cumprindo a lei, não é suficiente. Se essa parte interessada falar a lei não é suficiente, mas para mim o governo está do meu lado. O governo está do meu lado, só que eu faço um boicote. E hoje, do jeito que a velocidade das informações está tão alta, eu faço um boicote com o teu nome da tua empresa, assim, eu solto um tuitaço e imediatamente eu estou com mais de 60 mil pessoas falando, boicota essa empresa. E olha que a hora que você boicota essa empresa, automaticamente o acionista vende a ação da empresa. Você vê que o capitalismo de stakeholder, de parte interessada, complementa o capitalismo de acionista. Porque não é assim, eu não olho o acionista, eu continuo olhando o acionista. Só que o acionista é impactado pela comunidade. O acionista é impactado pela leniência que você traz para o meio ambiente, para os direitos humanos. Você está usando mão de obra análoga à escravidão? A hora que alguém descobrir isso daí, eu vendo tua ação. Eu vendo tua ação, boicoto o teu produto. Boicoto o teu produto, tua ação cai, prejudica o acionista. Então, o capitalismo de partes engloba o capitalismo acionista, não o substitui. Agora, falar o que o Paulo Guedes falou fica um pouco difícil. Obviamente, ele não parou para analisar, pegou, o que você acha do meio ambiente? Não sei, ele deve ter pensado, puxa vida, eu vim falar de economia, quem fala de meio ambiente é outro. Vou falar do que eu penso, mas eu não acho que foi a coisa mais correta. Agora, o que ele está fazendo lá? O que ele já falou? Vendeu o Brasil. Ele já falou a coisa que nós havíamos cantado a bola aqui na segunda-feira, foi o quê? Falar que o Brasil já se afastou do abismo fiscal, que a nossa taxa de juros está menor há décadas, que a nossa inflação está controlada, não temos problema no balanço de pagamentos, estamos com reformas que talvez não ocorram todas esse ano, mas tem uma reforma da Previdência, que já foi aprovada, a reforma da Previdência, a reforma tributária, que provavelmente esse ano não vai ser só no próximo, a reforma emergencial, o Pacto Federativo, ou seja, o Brasil está andando na reforma. E também ele se comprometeu, sabendo que ele
os Estados Unidos apoia o Brasil a entrar na OCDE é uma coisa, falou que fechamos acordos do Mercosul com a União Europeia, estamos fechando outro acordo, o Brasil está se abrindo. E também comentou que quer aderir ao acordo de compras governamentais. O que é isso? Você vai trazer um tratamento equânime, tanto para empresas brasileiras quanto para empresas estrangeiras, para fornecer máquinas, equipamentos, serviço e também pleitear ser a construtora de determinadas obras. Eu vou tratar todo mundo igual. Porque o mercado é bem competitivo lá fora. Mas aí é que tá, fica aquela coisa. Olha, você vai prejudicar essa ou aquela empresa. Eu concordo, mas tem uma coisa aí também que eu concordo com o que ele falou. O que a gente quer? Deixar 6 construtoras bilionárias fazendo com 210 milhões de brasileiros paguem mais caro, ou prejudicar algumas construtoras ou algumas empresas e fazer com que 200 milhões de brasileiros paguem mais barato? E isso é uma afronta à corrupção. Porque como é que funcionava no Brasil, se a gente pensar? As construtoras, muitas delas, não interessa quem, era mais ou menos assim: olha, eu financio, faço você se reeleger, você me dá uma obra pública. Agora, quando você tem um edital que vale para todas as empresas internacionais, fica mais difícil ter essa corrupção. Então, para mim, é um ponto positivo. Então, é óbvio que tem interesses enraizados, minorias organizadas, que vão querer se defender. Olha, tem que ser bem devagar. Tudo para as indústrias, para os produtores domésticos, tudo tem que ser devagar. Agora, eu sempre vejo muitas empresas do setor de indústria, de infraestrutura, pedindo subsídio, isenção fiscal. Eu nunca vi ninguém fazer um lobby e ir lá para Brasília pedir mais educação e mais investimento em infraestrutura para cair o custo do Brasil. Só que no momento que eu dou mais isenção fiscal, eu vou tirar de quem? Vou tirar de você. Não existe almoço de graça, eu preciso aumentar teu imposto. E da empresa também. A hora que eu aumento o imposto da empresa, ela fala o quê? Ah, mas o custo do Brasil está muito caro, eu preciso de mais subsídio fiscal. Gente, isso não vai acabar nunca. Tem empresa que está aqui desde 1929 e ainda precisa de isenção fiscal. Se você não consegue andar desde 1929 sem isenção fiscal, filho, não dá mais. Chega de fazer o povo comprar uma coisa mais cara para garantir essa minoria que grita mais alto. É complicado. E a outra parte, que você acho que me perguntou a venda do que ele deve estar fazendo. Ele disse sobre privatização. Isso. Também. Que ele deve se encontrar hoje com vários CEOs, CFOs, etc., várias empresas, mostrando a possibilidade de vendas de 320 bilhões de reais. Isso daí nós estamos falando tanto de privatização quanto de venda de concessão. Só você pensar. Da privatização tá o estudo, ainda está a análise, Eletrobras, Correios, o que já está no pipeline, o SEDAI, e outras coisas. Em parte de concessão, você tem 11 ferrovias para serem vendidas, ter a concessão vendida, principalmente a Ferrogrão. Ferrogrão você tem 993 quilômetros, que liga lá Mato Grosso até, se eu não me engano, Pará. Então, não é não. 11 ferrovias, se eu não me engano, 19 aeroportos, 22 rodovias e 23 portos e espaços portuários. Então, você tem muita coisa para vender e explicar: olha, o Brasil está fazendo as reformas. A gente está se abrindo para o mundo. Vamos entrar nas compras, compras governamentais aberto. Então, por que vocês não vêm? Só que existe um receio, que a gente já leu isso daqui, é o seguinte: existe uma polarização muito grande no Brasil
Eles estão com medo do seguinte: eu gostei do Paulo Guedes, adorei o que você falou, você está com uma verve bastante liberalista, um bom liberalismo, mas se entra uma outra pessoa que reverte tudo isso. Porque quando você fala Estados Tem Unidos... como reverter depois de vender? É simplesmente ele volta tudo como era. Falar, não vou privatizar mais nada. Mas antes de privatizar. Antes de privatizar. Ou pode até acontecer renacionalizar. Falou, olha, era uma coisa pública, nós vamos voltar agora para o Estado. Então o cara, quando entra, ele fala, uma coisa é quando você fala dos Estados Unidos, entre republicano e democrata. Eles não são tão díspares assim. Agora, quando você fala no Brasil, é um antagonismo enorme. Ou seja, virou uma coisa pessoal, de briga mesmo. E o cara falou, olha, nunca é um país completamente antagônico. Entra o outro lado da equação, isso me assusta. Sem juízo de valor, mas você fala, comprei, vou comprar, tenho financiamento. Entra o outro cara e fala, agora o financiamento ficou mais caro e tirei, rompi um acordo. É possível? É possível de todos os lados. O que ele quer vender, a preocupação maior do quem possivelmente vai comprar é, será que os acordos serão respeitados num próximo governo, e num terceiro governo, e num quarto governo? Porque para você construir uma hidrelétrica, você vai levar 5 anos. Depois de 5 anos, eu vou ter uma receita, uma concessão de 30 anos. 30 anos tem muito governo por aí. E a gente sabe que em 30 anos, olha o que aconteceu no Brasil. E isso dá medo. Isso dá medo. Esse é o principal receio dos investidores atualmente. Os chineses foram os campeões aí de compra. Os chineses... Tem dois lados dos chineses aí. Os chineses têm, obviamente, o interesse em aumentar a lucratividade, ter lucratividade, mas você tem uma política pública aí que é o quê? Internacionalização das empresas chinesas. E outra política pública chamada Sharp Power. O que é o Sharp Power? É uma zona de influência chinesa. No momento onde os Estados Unidos exercem a sua geopolítica, colocando vários bases militares lá na Ásia, os chineses não podem colocar bases militares aqui. Então, o que ele faz? Ele acaba influenciando através do Sharp Power. Trazendo cada vez mais dinheiro para esses países, fica difícil alguém colocar aqui, por exemplo, 100 bilhões de dólares, você votar contra ele na ONU. Uma ligação falou, eu coloquei 100 bilhões de dólares. Então, ele existe esse Sharp Power chinês. Do lado dos Estados Unidos, existe o Hard Power. Eles vendem arma para Taiwan, tem base no Japão, tem base em Guam, tem base na Tailândia, tem base nas Filipinas. Então a China fica meio completamente cercada pelos Estados Unidos. Falar, então se você está com uma zona de influência aqui que eu quero te tirar, eu também vou pegar uma zona de influência na Europa e na América Latina. Tá certo. Roberto Dumas, que é professor de professor de Economia Internacional, especialista em China, né, esteve aqui com a gente para falar mais sobre a previsão de crescimento do Fundo Monetário Internacional e também uma visão geral do que tem se falado até agora no Fórum Econômico Mundial de Davos. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço e vamos acompanhando. A gente se vê aí ao longo da semana. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e depois voltamos com mais notícias do Brasil e do mundo aqui no Manhã Band News. Não saia daí.